Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Celebramos hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa solenidade, ela coroa o tempo litúrgico do tempo comum, onde nós, no fim desse tempo, exaltamos e reconhecemos Jesus como o Rei do Universo. Vemos nessa solenidade um ensinamento essencial para a nossa vida, porque quando proclamamos Jesus Cristo como Rei, nós exaltamos o poder régio de Jesus Cristo, ou seja, o munus regio, o munus de governo, porque Deus, para reordenar e restaurar todas as coisas, toda a criação, envia o seu próprio Filho, porque nele se manifesta a sua vontade. É nele que todas as coisas são recapituladas, todas as coisas têm um verdadeiro sentido. É em Jesus Cristo que todas as coisas tomam novamente o rumo adequado de suas vidas. Por isso que Jesus Cristo é sim o Rei do Universo, aquele que em nossa vida pode nos levar para a eternidade. É aquele que vem ao nosso encontro para manifestar a vontade do Pai, porque é a vontade do Pai que é a única capaz de nos salvar, a única capaz de nos levar à plenitude,
a única capaz de realmente restaurar a nossa condição humana numa condição de plenitude, numa condição de santidade. Só Jesus Cristo pode realizar isso, mas tudo depende também da nossa correspondência, da nossa liberdade de colocar em prática a vontade de Deus em nossa vida. Por isso que a solenidade de hoje nos leva a refletir também sobre alguns ensinamentos que são colocados no Sagrado Evangelho. No Evangelho, ali vai dizer que quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ou seja, Jesus aqui ele usa essa imagem do pastor, das ovelhas e dos cabritos, porque o pastor é aquele que vai à frente, é aquele que vai manifestando a vontade daquele que o envia para pastorear. O pastor é aquele que é o caminho para a salvação. E depois nós temos duas outras realidades, a ovelha e o cabrito. A ovelha é aquele animal dócil, aquele que segue o seu pastor, aquele que escuta a sua voz, aquele que lhe obedece. O cabrito é aquele que é arredio, ele não é capaz de obedecer. E ele é sempre um animal que sempre quer fazer a sua própria vontade. Por isso que Jesus Cristo ele diz que os cabritos serão colocados à esquerda e as ovelhas à direita, porque a direita, a mão direita, é símbolo da vontade de Deus, é símbolo da mão forte de Deus, a mão da bênção, o lugar aonde se manifesta a plenitude do próprio Deus e da criação. Por isso que aqui existe essa divisão dos cabritos com as ovelhas. Por isso que a primeira reflexão que nós precisamos fazer é justamente essa: quem nós estamos sendo diante desse governo de Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo está realmente governando a nossa vida, nos conduzindo à vida eterna? Ou se nós estamos sendo como cabritos, vivendo de forma arredio e sem obediência, fazendo unicamente a nossa vontade? Essas são coisas que nós precisamos aprender a refletir, porque esses elementos nos chamam a atenção para uma segunda coisa, um segundo ensinamento do Sagrado Evangelho de hoje. Porque Jesus Cristo, ele vai ali dizer também uma pequena parábola a esses discípulos a quem ele está falando. E ele vai dizer: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Depois os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Veja que Jesus Cristo aqui ele nos traz um ensinamento que tem a ver com a fraternidade universal, a salvação universal, porque quando ele chama Deus de Pai e nos ensina a chamar a Deus de Pai, ele está querendo nos chamar a atenção que nós somos irmãos, mas nós só somos irmãos quando nós nos unimos ao Filho,
porque nós somos filhos de Deus no Filho de Deus. Ou seja, nós só conseguiremos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus quando nós aprendermos a reconhecer a presença de Cristo em nossa vida. Quando nós reconhecermos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que é a vida de Jesus Cristo que nos dá a capacidade de adentrar profundamente nesse grande mistério da filiação. E por isso que nós vemos no Evangelho de hoje que a forma perfeita de viver nesta terra é reconhecendo a presença de Cristo naquilo que Ele nos oferece como sinais de salvação, na Eucaristia, na Igreja, na Palavra, mas principalmente também nas pessoas, porque todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Cristo, precisa também ser cada vez mais elevado em sua dignidade. Mas para isso nós precisamos exercitar a nossa vida para aprender a ver a presença de Deus na vida do nosso irmão. Essa presença que muitas vezes é ofuscada pelo pecado. Mas quando nós adentramos nesse caminho de obediência, de seguimento verdadeiro de Jesus Cristo, de adesão à sua própria vida, nesse caminho de santidade, nós começamos a perceber a presença de Jesus na vida dos nossos irmãos. E assim nós começamos realmente a olhar para o próximo não como um objeto ou como alguém de afeto somente ou desafeto, mas alguém que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, que nele há uma dignidade, a dignidade do próprio Filho de Deus, que precisa ser restaurada com a nossa obra de caridade, com colocar os dons a serviço do próximo, para que tudo isso possa manifestar a presença de Deus nesta terra. Somente assim nós seremos capazes de ser boas ovelhas, fazendo parte do mesmo corpo que é o mesmo rebanho. Só assim nós conseguiremos perceber a presença de Cristo na nossa vida e a presença de Cristo também na vida dos nossos irmãos, para que assim possamos viver uma fraternidade verdadeira, para que assim nós possamos reconhecer que nós somos filhos de Deus no Filho de Deus e dessa forma crescermos dia após dia nessa experiência de experimentar já nesta terra o governo de Jesus Cristo que se dá na nossa vida através da sua vontade, que é a vontade do Pai, manifesto na nossa vida pela nossa liberdade de aderir e colocar em prática esta vontade. E para colocar em prática esta vontade, nós precisamos imitar a vida de Cristo, porque a vida dele é a perfeita manifestação da vontade do Pai. Só imitando a ele, nós permitiremos que ele seja o Rei não só do universo, mas principalmente o Rei da nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.